A expressão grega hokaterron, que pode ser traduzida como aquele que detém, isto é, aquele que detém o mistério da iniquidade, citado em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, é uma das expressões cujo significado tem sido dos mais debatidos de todo o Novo Testamento. Essa expressão grega tem sido interpretada, compreendida, pelo menos de 8 formas distintas, as quais nós vamos agora mencionar brevemente. A primeira interpretação diz que aquele que detém é o Império Romano, personificado justamente ali na pessoa do imperador. Segundo essa leitura, o Império Romano, através da figura do seu imperador, seria essa força restritiva que, no contexto do primeiro século da nossa era, estaria impedindo o surgimento do iníquo, isto é, Nero ou o Nero redivivo estaria impedindo de assumir o poder e de provocar o caos na sociedade daquela época do primeiro século. Esta é, portanto, a primeira interpretação. A segunda interpretação diz que aquele que detém é o princípio da lei e ordem romanas. Esta segunda leitura, que é uma forma variável, variante da primeira, diz que não é o imperador romano em si, mas sim as leis e as ordens romanas que estão impedindo o iníquo de se manifestar no cenário ali do contexto do primeiro século. Uma terceira interpretação diz que aquele que detém é o Estado judaico. Esta terceira abordagem diz que o cristianismo primitivo era, de certa forma, protegido pelos judeus, ou pelo judaísmo daquela época. Então, assim que o judaísmo do primeiro século da nossa era deixasse eventualmente de existir, os cristãos seriam, portanto, a partir deste momento, alvos de severa, dura, rígida perseguição por parte de Roma, que neste caso seria interpretada como o mistério da iniquidade. Uma quarta interpretação diz que aquele que detém é Satanás. Esta quarta leitura entende que é o próprio Satanás, sob a permissão divina, que impede o iníquo, isto é, o anticristo, de surgir no cenário mundial. Então, assim que Satanás liberar o surgimento do anticristo, mais uma vez sob a permissão divina, este então aparecerá no palco da história. Isso nos leva a uma quinta interpretação. Segundo essa quinta abordagem, aquele que detém é o próprio Deus. Este quinto posicionamento compreende que Deus, por motivos que competem somente a ele e não a nós, está retardando a parousia, ou seja, a segunda vinda de Cristo. Como a manifestação do anticristo deve anteceder necessariamente a segunda vinda de Jesus Cristo, então Deus está atrasando toda esta combinação de eventos por motivos que nos são simplesmente desconhecidos, fogem ao nosso conhecimento humano e não nos são revelados nas Escrituras. Isto nos, mais uma vez, aponta para uma sexta interpretação. Segundo essa sexta abordagem, aquele que detém é a pregação do Evangelho. Esta sexta perspectiva, esta sexta teoria, que possui outras variações interpretativas, ensina mais ou menos o seguinte: como Deus deseja que o maior número possível de pessoas seja salvo, e isto se dá, isto é, a salvação se dá por meio da pregação, da proclamação do Evangelho, então Deus, por meio da mesma, está atrasando a manifestação do anticristo. Somente quando um número X de pessoas tiver ouvido o Evangelho é que este, então, não será mais pregado, situação esta, portanto, que de algum modo propiciará o surgimento ou o advento do anticristo ou do iníquo, citado no contexto mais amplo de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Uma sétima e penúltima interpretação dirá que aquele que detém é uma referência aos falsos mestres ou aos falsos profetas. Esta penúltima hipótese
ela diz que os tessalonicenses, os crentes ali da igreja de Tessalônica, do primeiro século da nossa era, estavam sendo enganados, ludibriados por alguns falsos mestres ou falsos profetas, que por sua vez eram liderados por algum indivíduo, específico, mas cuja identidade simplesmente nos é desconhecida. Então, somente quando o líder desses falsos mestres ou falsos profetas fosse retirado de cena é que o anticristo, por fim, haveria de se manifestar. Isso nos conduz à oitava e última interpretação, que diz que aquele que detém, de 2 Tessalonicenses 2,7, é o arcanjo Miguel. De acordo com esta última abordagem, é o arcanjo Miguel que, ao batalhar frequentemente com o diabo, conforme lemos em Judas 9, em Apocalipse 12,7, é o arcanjo Miguel quem está impedindo a manifestação do anticristo. Então, em algum momento, Deus tirará o arcanjo Miguel de cena e, portanto, Satanás ele ficará livre para trazer o anticristo à tona. Essa leitura se dá devido ao fato de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 9, dizer que o anticristo se manifestará segundo a eficácia de Satanás. Bom, embora esse assunto seja evidentemente controverso e debatido, como você pôde acabar de perceber, nós somos inclinados a defender a quinta interpretação, a quinta abordagem, como sendo aquela que parece melhor se adequar ao contexto do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Em outras palavras, nós entendemos, portanto, que aquele que detém o iníquo, o mistério ali da iniquidade, o anticristo, enfim, aquele que restringe, aquele que retarda a manifestação do anticristo, seja o próprio Deus. É isso. Mais uma vez eu espero que este vídeo tenha abençoado a sua vida, que ele tenha edificado de alguma forma a sua fé, tenha contribuído com a sua vida e eu espero, conforme o bondoso Deus nos permitir, poder revê-lo ou revê-la no nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe e até lá.